Fala, rapaziada do meu canal, tá bem-vindos a mais um vídeo e hoje estou aqui para falar com vocês sobre o seguinte: não ignore o inimigo. A gente vai falar sobre isso, não ignore seu inimigo, num tema mais filosófico e agressivo, beleza? Então se inscreve no canal, deixa seu like que é importante, busca ser inscritos nesse canal. E cara, só pra falar com vocês, quando esse canal bater 100 inscritos, eu vou trazer uma aula grande, absurda pra vocês de comunicação, que é a área que eu mais domino. E, além disso, eu também vou estar fazendo um vídeo super trabalhado com vocês sobre o quê? Sobre top 30 ou 15 coisas que vocês não sabem sobre mim, né? Tô pensando ainda no número, você pode comentar qual é o número de 15 ou 30 fatos sobre mim, né? Eu vou estar trazendo aqui assim que eu bater 100 inscritos nesse canal. Mas vamos lá. Cara, não ignore o inimigo. Você não pode se dar o luxo de ignorar o inimigo. Quem é o inimigo? Depende, tá? No campo social vai existir vários tipos de inimigo. Você mesmo, né? Você mesmo com suas paranoias ou bizarrices, pessoas, porque assim, hoje nós vivemos uma sociedade onde quer falar pra gente que não existe inimigos, né? A gente é todo mundo igual, a gente é bonitinho, e ninguém vai querer me matar, e que ninguém vai querer fazer mal pra mim, que ninguém me inveja. Pelo contrário, existem inimigos, e esses inimigos estão espalhados por todo canto, tá? Claro que você não vai ficar paranoico, mas você não pode se dar o luxo de ignorar os inimigos. Você não pode se dar o luxo de fingir que todos eles são seus amigos ou são inofensivos pra você. Existem 3 tipos de classe na sociedade, de indivíduo para indivíduo, tá? A gente vai ter os amigos, certo? Que é geralmente aqueles amigos que colam com você, que estão sempre com você. Não falo de amigos de rolê, tá? Eu falo de amigos que você te troca ideia, de que você fala de planos, projetos. Aliás, até acredito que se você tá aqui, você nem vai em festa nessas coisas, né, cara? Segunda coisa, a gente vai ter os normais, aqueles que não influenciam em nada pra gente, que simplesmente eles não influenciam em nada, eles não fazem mal, também não fazem bem, eles vivem a vida deles e você observa. Sempre tem aquelas pessoas que você, no seu bairro, observa passar, observa andar, mas nunca te fizeram nada e também nunca te fizeram mal, nunca te fizeram bem. Esses são os normais, aqueles que estão na sociedade, vivendo as suas vidas e que não te influenciam, nem por mal e nem por bem. E você tem seus inimigos, né? Seus inimigos podem ser qualquer coisa. Seus inimigos podem ser objetos, seus inimigos podem ser você mesmo, seus inimigos podem ser outras pessoas. Eu vou estar abordando 3 temas. Você mesmo, tá? Outras pessoas e objetos. Aqui a gente vai falar desses 3 temas que, na minha opinião, são os maiores inimigos e vilões, né? Que a gente encontra por aí. Bom, primeiro vamos começar falando de você mesmo. Cara, você mesmo é um bagulho meio profundo, né? Porque, querendo ou não, a gente busca evoluir. O ser humano em si, instintivamente, ele vai buscar estabilidade, certo? Mas quando você vai evoluindo mentalmente, sua mente ela vai mudando e você busca evoluir como pessoa, conquistando coisas, conquistando ideias, conquistando pessoas, conquistando corações de pessoas, etc. Então você busca evoluir em todos os sentidos da sua vida, certo? Seja físico, seja mental, seja espiritual, todos os sentidos. E nesse processo de evolução, você mesmo pode ser seu próprio inimigo, criando paranoia sobre seu futuro ou sobre onde você está inserido no momento, ou criando paranoias em sentidos de outras pessoas, ou então procrastinando, que é o mais comum que acontece com várias pessoas. Então, se o inimigo for você mesmo, não existe em cortar pela raiz, certo? A gente tem que entender uma coisa, que a gente veio pro mundo vazio, né? Além de o amor de Deus, né? Para muitos acreditam nisso, para quem não acredita veio vazio, né? Vai da sua definição. Mas, bom, a gente veio pro mundo literalmente vazio em questão mundana, né? A gente não veio com nada. O que significa que procrastinação, vícios, tudo isso a gente foi adquirindo ao longo da nossa existência aqui na Terra. Por exemplo, vícios em drogas ou em coisas desse tipo, né? Ou em vícios mais atuais, dopamina, essas ideias assim, a gente foi adquirindo com o tempo, certo? A gente não nasceu com isso. O que significa que não é natural. Ou seja, dá para cortar. Esse é o raciocínio lógico que a gente tem que fazer, certo? Diferentemente quando há algo biológico, algum transtorno, por exemplo, autismo ou TDAH, isso não tem como cortar, porque é viés biológico, você nasceu com isso, o máximo que dá para você fazer é se readaptar socialmente e internamente para conseguir se colocar na sociedade de uma forma mais forte, mais firme, do seu jeito. Mas aqui a gente está falando de temas onde você não nasceu biologicamente, convenhamos, a gente não nasce biologicamente conectado com um celular.
Hã? A gente não nasce biologicamente conectado com algum tipo de vício, algum tipo de tema. Ou seja, corte, porque você mesmo está sendo o seu próprio inimigo, né? Seu próprio inimigo que provavelmente vai dificultar seu próprio processo, né? E vai acabar culpando as outras pessoas. No nível social e na comunicação, você mesmo geralmente é seu maior inimigo o tempo todo, né? Às vezes para fazer um networking, você acaba sendo seu maior inimigo calculando mais que o necessário, ou às vezes para algo simples, você não dá a devida atenção, né? E acaba se frustrando, ou por outro lado, a situação ela é complexa e você precisa sentar, analisar, escolher o melhor caminho e você simplesmente ignora e só faz. Então, assim, você mesmo pode ser o seu maior inimigo o tempo todo. A chave, né, para virar essa ideia, esse caminho, a chave é literalmente mental, né? Você conseguir trocar a mentalidade. Esse papo, ele é muito clichê. Pablo Marçal já falou isso, várias pessoas famosas já falaram isso, mas até que faz sentido. É um papo que é verdade. Porque eu fiz um vídeo aqui falando, né? Tudo que começa na mente. Tudo começa na mente. E o mental, ele é a primeira coisa que tem que mudar pra um viés começar a entrar em linha de raciocínio, né, cara? Os grandes filósofos, por exemplo, Sócrates, né? Vamos pegar Sócrates, por exemplo. Sócrates, um cara que ele era questionador o tempo todo, em busca da verdade o tempo todo, e ele não só falava isso, ele com certeza pensava, transpirava, exalava isso desde sempre dentro da sua mente. Então, assim, para se reorganizar, para se restabilizar, é fundamental mudar a mente primeiro. Por mais que seja um papo mais de coach, um papo de pessoas que sobem em palco e simplesmente falam, eu tô falando do meu quarto, mas realmente é algo que tem que ser revisto, é algo que tem que ser recolocado em pauta, beleza? Agora a gente vai falar do segundo tópico de inimigos, que é o que? Objetos, né, cara? Eu vou deixar pra falar de pessoas por último. Cara, objetos podem ser seus inimigos também. Como assim, cara? Objetos tecnológicos, apegos, tipos de coisa podem ser seus inimigos também. Então não ignore seus inimigos. Olha, tem aqui brinquedos. Eu tenho esse brinquedo aqui, ó, tá vendo? No sentido figurado, ele pode ser meu inimigo. Em que sentido? Em sentido de distração, por exemplo. Ele pode me distrair muito facilmente. Então ele é meu inimigo. O bom de objetos é porque eles não têm sentimentos e eles não têm que ser redirecionados. Eles podem ser simplesmente excluídos. Porque o que acontece, né? Como eu tinha comentado, a gente vem para o mundo de forma limpa, né? A gente vem e volta de forma limpa. Esses apegos que a gente tem com objetos, celulares, em coisas, às vezes roupas, esses apegos é puramente emocional e preciso, né? Que a gente vem adquirindo ao longo da nossa vida também. Então, cortar e evitar, porque você configura eles como os inimigos, é mais fácil do que se autocontrolar ou de combater os inimigos humanos, né, cara? Que a gente vai falar sobre isso também. Então, assim, seus inimigos podem ser objetos, né, cara? Tudo configura que eles possam ser seus inimigos. Por quê? O que um inimigo tem que ser, né? Que uma pessoa ou um objeto ou você mesmo tem que ter para se tornar um inimigo para si mesmo? Cara, atrapalhar. Se essa coisa, essa pessoa ou você mesmo consegue se atrapalhar ou se medir ou aumentar a ansiedade ou qualquer coisa desse tipo, então é seu inimigo, certo? Então é seu inimigo. Por mais que vocês não batalhem, não lutem fisicamente, mas é seu inimigo, certo? Porque não existe apenas inimigo físico, existe inimigo mental também. Tem pessoas que acreditam no inimigo espiritual, mas aí é viés de cada um também, tá? Mas voltando, objetos também podem ser seus inimigos e a melhor coisa que você pode fazer é literalmente eliminar. Pelo fato deles não terem sentimentos, não serem pessoas, fica muito mais fácil eliminá-los. Porque você não fica propenso a nenhum tipo de remorso. Agora a gente vai falar aqui de pessoas. Seus inimigos podem ser pessoas. E a gente fica numa balança, né? Tirando objetos, a gente fica entre inimigos, pessoas e você mesmo. Isso pega muitas pessoas, né? De achando que o problema sou eu e às vezes é outra pessoa, às vezes é outra pessoa e o problema sou eu. Cara, inimigos em si, socialmente falando, agora falando em campo social, escola, trabalho, inimigos é aquele tipo de pessoa que consegue te pôr pra trás. Não só pôr pra trás em relação a dinheiro, mas pôr pra trás em relação a emocional também, certo? Blindar o emocional é fundamental. Por quê? Porque a gente sempre vai ter aquelas pessoas, aqueles inimigos ou aquelas coisas que vão conseguir controlar nosso emocional em determinado momento. Então, por mais que sejamos pessoas civilizadas e bem cultas, vamos dizer assim, vai existir determinada pessoa em determinado lugar que vai conseguir tirar
o nosso viés, ou deixando com medo, ou deixando com raiva, ou deixando instável. Isso é... A outra pessoa consegue o seu controle emocional. Às vezes sem nem saber que conseguiu isso. Então, assim, cuidado. É reformulação emocional o tempo todo, gente. O tempo todo, porque as pessoas podem ser seus inimigos. E as pessoas confundem porque elas podem ser seus inimigos. E não falo de inimigos de que podem me matar, me batendo. Eu falo de inimigos também que podem ser inimigos sociais. Inimigos que podem roubar o seu campo intelectual, que podem roubar o seu campo territorial, que podem roubar a sua identidade como pessoa. É muito comum roubarem a identidade de pessoas com esse viés de liberdade de expressão. Então, assim, quando a gente se joga em um social, em uma cidade, em um trabalho, em uma escola, a partir do momento que a gente está isolado num campo com outras pessoas, sabe o que acontece? Briga social, e aí surgem inimigos, aí surgem aliados, pessoas que você vai buscar fazer networking, pessoas que você se interessa, o famoso lixo social, que são aquelas pessoas que não te agregam em nada, tem os normais, aqueles que não te agregam nem por bem nem por mal, e etc, né, cara? E no meio desse monte, você vai adquirir inimigos, e é normal, porque quando você não tem inimigos, como diria JP, MC de Batalhas de Rima, né? Quando você não tem inimigos, você tá fazendo alguma coisa errada. Porque se você tem inimigos, significa que você tá indo pro caminho certo. Se você tem pessoas que te invejam ou pessoas que te questionam o tempo todo, então você tá indo pro caminho certo. Porque se você estivesse indo pro caminho errado, eles não questionariam, eles não falariam, eles não xingariam, eles não difamariam, entende? Eles não te olhariam de cara feia, por mais que você não tenha feito nada. Então, assim, inimigos vão existir no campo social. É bom ficar atento. E agora falando no seguinte, como saber que o inimigo sou eu e o inimigo é o adversário social? Bom, é muito simples, tá? Cuidado pra gente não cair em contradições aqui. Mas é até de forma simples. Quando o inimigo é você mesmo, você vai perceber, você vai precisar fazer uma autoanálise, porque nada melhor do que você mesmo para fazer uma análise disso. Se você pedir outra pessoa para analisar, ela vai analisar errado e você tomar uma frente errada, tá? Mas quando você parar para analisar o seu próprio campo, e você vê que há muito mais paranoias do que fatos, dados exatos, pode ser você mesmo. Então, por exemplo, há uma determinada pessoa. Essa determinada pessoa você acha que é seu inimigo social e você queria exterminar ela. Em que sentido? Às vezes no sentido social, deixando ela totalmente vulnerável socialmente falando, deixando um buraco social onde ela perca credibilidade com pessoas maiores, etc. Entendeu? Ó, só um momento, rapaziada. Que lindo! Que lindo! Mas enfim, continuando, rapaziada. O que eu tava falando sobre o seguinte: às vezes você quer exterminar essa determinada pessoa, né? E aí você vai precisar de um campo onde você vai se autoanalisar. Quando você se autoanalisa, quando você se auto-vê e vê que existem muito mais paranoias sobre aquela determinada pessoa, não há nada de fato que comprove que ela seja o seu inimigo. Por exemplo, às vezes numa escola você tá simplesmente agindo normalmente e essa determinada pessoa vai lá e consegue te interromper, consegue te roubar o seu emocional, ou consegue te colocar numa contradição de propósito. Isso sim é um inimigo social. É uma pessoa que você tem que estar alerta porque ela vai tentar acabar contigo toda vida, tá? Mas agora, por exemplo, é muito mais paranoico, né? Não há nenhum viés aonde que você fale, puxa, isso aqui aconteceu, isso aqui pode se configurar. É simplesmente paranoia, aquela pessoa pode estar contra mim. Por quê? Você não sabe falar o porquê ou se basear o porquê. Bom, provavelmente pode ser paranoia. Então é muito bom separar esses dois campos, beleza? O campo onde a gente vê a questão de paranoia, se você tá pensando e não tem como comprovar o que pensa, né, cara? Então a gente vê que pode ser sim um viés mais pessoal, tornando você mesmo seu próprio inimigo. Aí você volta o vídeo, né, e assiste a parte de você mesmo seu próprio inimigo. Mas você consegue comprovar ou relembrar, pelo menos para si mesmo, de formas limpas, jogando nas claras, de que aquela pessoa pode ser seu inimigo social, é bom ficar atento, fechou? E é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não ignore seus inimigos, porque é algo assim, é algo que tem que ser atento. As pessoas hoje ignoram seus inimigos, ignoram as coisas que realmente podem te quebrar socialmente falando, né, cara?
E realmente é bom é bom se importar com esses tipos de coisa, porque existem inimigos, amigos e neutros, tá? É igual elétrons, né? Positivos, negativos e neutros. É exatamente a mesma coisa. É isso, rapaziada. Espero que gostar desse vídeo. Que gato lindo. Espero que gostar desse vídeo, rapaziada. É isso. Valeu, tamo junto e fui!